Boa noite! Eu sou a Carla. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Glenda. Eu sou a Débora. Eu sou a Mariana. E eu sou a Gabriela. E nós somos o grupo que vai falar sobre as mulheres dentro da sala de aula. O texto escolhido para análise deste trabalho foi Mulheres na Sala de Aula. Um tema que traz consigo um pouco da transição que as mulheres tiveram que passar para conseguirem ocupar os espaços nas escolas e romperem com a visão idealizada que sofriam na época. O texto evidencia a diferenciação do ensino em relação ao gênero, onde era imposto que os meninos tivessem uma grade curricular muito mais completa em relação ao conhecimento, enquanto as meninas eram instruídas a focarem suas aprendizagens nas coisas relacionadas ao cuidado da casa, casamento e maternidade, algo que futuramente contribuiu bastante na diferenciação do salário das mulheres professoras. Trabalhos domésticos eram sempre vistos como prioridade, e a mulher era sempre associada ao lado maternal, com isso fazendo com que as mesmas fossem incluídas no magistério, pois além de educadoras, elas usariam de seu lado maternal, cuidadoso e delicado para cuidar das crianças como se fossem seus próprios filhos. O texto trata então desse processo de ruptura de uma visão idealizada da mulher que passa de uma mulher mãe, esposa, recatada e do lar para a visão de uma mulher professora e profissional. A imersão das mulheres na sala de aula ocorre com a proclamação da independência e processo de industrialização. Com a independência, há a necessidade de construir uma imagem do Brasil que se distancie de um país colonial e atrasado. Porém, com limites ao ensino e instrução feminina, é notório muitas críticas ao abandono educacional desse período, e o motivo é que a maior parte da população continuava analfabeta. Como visto no texto, a pedagogia das teorias e práticas da antiguidade aos nossos dias, do Gautier, ele diz que toda sociedade ganha com a instrução. Essa nova visão da utilidade social da escola tem como efeito favorecer a educação do povo e, por conseguinte, a criação das escolas. A opinião de muitos era a falta de mestras e mestres com uma boa formação. Novamente, Gautier afirma que o ensino se torna uma preocupação e exige um saber metódico específico. Outro agravante era os homens que estavam abandonando a sala de aula, e tal efeito vincula-se ao processo de urbanização e industrialização, faz com que os homens saiam em busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições salariais, abandonando o ensino, trazendo as mulheres para serem as responsáveis pela sala de aula. Dessa maneira, ocorre a feminização do magistério, e esse processo teve muitas resistências, pois as mulheres eram vistas como usualmente despreparadas, contudo também havia pessoas que defendiam tal processo, alegando que elas eram naturalmente educadoras e tinham vocação para tal, sendo adequado confiar a educação das crianças nelas, de maneira que essa missão seria uma extensão da maternidade que envolveria amor pela prática da atividade. Com isso, a entrada das mulheres nas escolas foi legitimada, e é importante relembrar o que foi visto no texto, História da Pedagogia, em que Camby afirma que a escola ocupa um lugar cada vez mais central, cada vez mais orgânico e funcional para o desenvolvimento da sociedade moderna, da sua ideologia, da ordem e da produtividade, e do seu sistema econômico. Com isso, a escola ganha um importante papel de destaque em tal período. Guacira Lopes Louro é graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, ela ingressou como professora nessa mesma universidade, onde realizou seu mestrado em Educação. 10 anos depois, ela doutorou-se em Educação na Unicamp, retomando a Faculdade de Educação da Federal do Rio Grande do Sul, atuando então como professora da graduação e da pós-graduação daquela mesma instituição. Em 1990, ela coordenou um grupo de estudantes da pós-graduação e, juntamente a eles, fundou o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. A autora apresenta a cada capítulo a forma estrutural do machismo em volta tanto da sociedade como na vida das mulheres, de forma ainda mais presente do que na atualidade. O processo de educação para as mulheres era diferente da educação para os homens, e também havia divergências nessa educação, a partir da etnia, divisões de classe e religião de cada indivíduo. Apresentando uma linha histórica das mulheres em relação ao poder e liberdade, a autora vai trabalhando passo a passo da inserção das mulheres na docência. Meados do século XX, para as mulheres, principalmente as de camada popular, trabalhos domésticos, cuidar dos irmãos menores e trabalhar na roça eram tarefas de maior importância do que o estudo. A educação feminina naquela época era questionada e dividia opiniões do porquê as mulheres deviam ser educadas e instruídas se seu destino seria se casar e gerar novos cidadãos. Até então, o importante era que a mulher tivesse boa educação para que pudesse ser uma boa companhia a seu homem e também representá-lo de forma positiva socialmente. A educação era apenas ligada às mulheres com o propósito de reproduzir seu conhecimento em funções domésticas e para poder instruir seus filhos a serem bons cidadãos, o que passa a ser o grande motivo das mulheres em sala de aula. As mulheres já nasciam com o instinto materno e dessa forma dar aula seria apenas a extensão da maternidade. Com o passar do tempo, as mulheres estavam mais instruídas, já havia muitos rótulos sobre a formação de sua profissão, mas ainda permanecia a ideia de que a pedagogia e o magistério combinariam com a mulher, pelos aspectos biológicos naturais da mulher ter sido criada para ser mãe. No início dos anos 1960, com a ditadura militar, o ensino passa a ser mais rígido e as professoras deveriam ser corretivas com seus alunos que viessem a se desviar.
surgindo então novos especialistas de estágios de desenvolvimento infantil, o que fará com que a profissão seja mais desvalorizada e mestres e mestras começarão a se manifestar similarmente com os operários. A mudança radical causa um grande choque na sociedade, que espera da mulher e professora uma pessoa gentil, pura, mas honesta e com moral e civilidade. E essa imagem é desmanchada quando as mulheres saem de suas salas de aula, largam seus alunos e vão para as ruas protestar pelos seus direitos. Essa forma de luta demora a ter adesão, já que muitas mulheres ainda se autorrotulavam como mães de filhos que não vieram de suas carnes e não poderiam abandoná-los por direitos de uma profissão que até então era feita por amor e à espera de um casamento. A autora Guacira Lopes Louro evidencia no texto sua indignação e revolta referente à forma absurda de educação existente no nosso país na época. A autora nos prende do começo ao fim com argumentos que nos remetem ao passado, fazendo-nos entender e valorizar todo o caminho percorrido pelas mulheres até aqui. O que move a autora refere-se ao entendimento e estudo da educação feminina no Brasil, com a intenção de transmitir ao leitor os conhecimentos acerca das dificuldades e conflitos que as mulheres passaram para obterem seu local de trabalho reconhecido socialmente, ao qual foi passado para ter a atual visão de professora. Esta obra deixa para a educação brasileira uma grande contribuição e aprendizado, conduzindo o leitor a uma reflexão de análise teórica e crítica sobre o quão importante foi a transição e o processo de como era vista a mulher naquela época. De acordo com a nossa análise, dividimos o texto em 6 períodos. O primeiro período chama-se Limites de Ensino à Mulher. Logo no começo do texto, a autora descreve que a mulher já nasce com seu destino escrito, onde sua função social seria ser mãe dos futuros cidadãos que seriam instruídos primeiramente por ela e então farão parte da civilização a partir de princípios vindos do lar. De acordo com essa função social, a instrução da mulher seria bastante limitada por não haver justificativas para a mulher possuir tanto conhecimento, a não ser o doméstico, ou para ser uma boa companhia para o seu marido. Então se integra conceitos científicos para as tarefas domésticas. A mulher era símbolo de pureza e seu lar deveria ser um lugar aconchegante e sem perturbações de fora. O segundo período é quando o magistério se torna feminino. Mesmo com o principal objetivo de a independência ter sido o da alfabetização, ainda havia muitos analfabetos. Isso se dava pelo abandono da educação pelos estados e pela falta de interesse de mestres para dar aula. A solução foi criar escolas normais para a formação de docentes, esta para ambos os sexos. Surge então um problema, a divisão do ensino. Meninos e meninas eram separados, onde o mestre dava aula para os meninos e as mestras davam aula para as meninas. Com o abandono do ensino, por parte dos homens, as mulheres devem ocupar seus lugares no ensino aos meninos. Não obstante que não eram todas as mulheres que poderiam dar aula, apenas as que tivessem perfil. Deveria ser uma moça honesta e com grande potencial moral e cívico. A profissão ainda era aceita por demandar menos horas do Dia da Mulher, sobrando tempo para cuidar dos afazeres domésticos. Ao mesmo tempo, há uma incompatibilidade do trabalho com o lar, pois a carreira feminina seria o casamento e maternidade, e dar aula seria antes de se casar. Após o casamento, a mulher deveria abdicar da sua profissão. O terceiro período chama-se formação de professores. E durante esse período, as professoras deveriam ser honestas, cristãs e bem posturadas. Aqui acreditava-se que seus dons seriam passados aos alunos intrinsecamente. A professora deveria ser alguém como referência para as crianças. No ensino da época em questão, que era voltada para o autogoverno, a criança deveria ser independentemente e as matérias que eram lecionadas eram voltadas para esse intuito, sendo que quase uma didática reversa, com o objetivo e as matérias trabalhadas a partir dele. Nota-se então que, por mais que a maioria das mulheres fossem professoras, o alto escalão era formado pela sua maioria de homens, o que mostra a desigualdade da época e de como a profissão de magistério era vista como um subdesenvolvido, por selecionada por mulheres ao invés de homens. Também se acreditava que as mulheres não tinham capacidade para resolução de conflitos, então seus superiores, homens, eram que deveriam auxiliá-las nessa tarefa. A mulher professora, além de tudo, também era vista como uma mãe espiritual, porque ela também teria de educar as crianças. Entretanto, as professoras não poderiam mostrar afeição pelas crianças como se fossem mães severas e distantes. O quarto período chama-se a profissão da mulher solteira. É representado pela caracterização da professora solteirona, de pouco sorriso, séria, sem beleza e sem marido ou filhos. Havia então uma incompatibilidade entre o casamento, trabalho e maternidade, já que as condições de casada poderiam resultar numa fonte de indignação das crianças e jovens sobre a vida afetiva e sexual da professora. Essa representação de professora solteirona é então muito adequada para fabricar e justificar
completa entrega das mulheres à atividade docente. De certa forma, essa mulher deixa de viver sua própria vida e vive através da vida de seus alunos e alunas. Esse período é a passagem das professoras que eram tratadas como doces para educadoras e tias, a desvalorização após a ascensão. A educadora é retratada como fonte do apoio afetivo, emocional e intelectual, além da sua função corretiva. Com a valorização das habilidades e com a reivindicação do reconhecimento, as professoras mudam a sua figura de mãe espiritual para profissional do ensino. As educadoras passam a ser tias para as crianças, acarretando a desvalorização da profissão conforme são consideradas como membros da família. O sexto período também é uma passagem, que é de professora a militante de seus direitos. Com o rebaixamento das professoras a meras tias, surge a proletarização da categoria docente, com que as professoras busquem manifestar-se semelhante aos seus operários pelos seus direitos. Essa mobilização causou um choque para a sociedade que enxergava a professora como um caráter de doação, que agora seria capaz de largar seus alunos para protestar. Somente algumas décadas depois, as mulheres passaram a estudar e ganhar espaço em algumas áreas de trabalho tipicamente masculinas e conquistar algumas mudanças. E para que isso ocorresse, foi preciso muita luta e revolução. A partir do texto lido, podemos refletir que a pedagogia não foi só um lar natural para a mulher, já que, por muito tempo, a mulher nem direito a uma escolarização igualitária tinha. Mesmo que as pessoas sem os devidos conhecimentos possam atribuir à pedagogia uma profissão sem prestígio, foi através de muitas lutas que as mulheres puderam não somente estudar de forma igual, mas ministrar aulas. Entendemos que a luta organizada e os sindicatos exerceram um papel fundamental. A união, o senso e a revolução fizeram com que as mulheres chegassem até aqui, com a pedagogia sendo um curso majoritariamente composto por mulheres, por mais que seja também visto como um hobby, mais uma profissão atrelada a um dom natural, materno, do que de um longo período de estudo. Então esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tirado algum pedacinho dele, entendido qual foi a trajetória da mulher dentro da pedagogia e como nós somos um papel importante para ela. Tchau!